Sejam bem-vindos, boa tarde. Você que está entrando agora, você que também ainda não chegou, seja bem-vindo à nossa live. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a adubação de plantas, certo? Nós vamos falar de adubos químicos e adubos orgânicos no cultivo de tuas plantas. Chega de perder plantas aí por não saber adubar. Seja bem-vinda Letícia, Anne Vérias, Raquel, Nassim. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda live, né? Que a gente vai falar sobre os adubos e eu vou te ensinar também como fazer uma adubação eficaz para você parar de perder de uma vez por todas as suas plantas. Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Vai compartilhando essa live. Tem um botãozinho aí em símbolo de avião. Você vai compartilhando aí, que eu também vou compartilhar aqui com algumas pessoas, para que elas também possam participar dessa troca de conhecimento. Rogério, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite. Rogério, que eu vi comentando que essa live ele não iria perder. A primeira live que a gente fez na sexta-feira passada. Sou teu novo seguidor de Belém do Pará. Ai, que honra, Abner. Seja bem-vindo. Até onde a Mudas para a Mesa está alcançando, né? Vão colocando aí de onde é que vocês estão falando. E eu já quero pedir a Abner e a Rogério, que estão na live, que compartilhe com outras pessoas. Seja bem-vinda a Graça Félix 27. Compartilha para que mais pessoas venham para essa live. Comecem também a se conscientizar de como é feita a adubação das plantas, que é um tema muito importante que eu vou te ensinar aqui também na prática como fazer, certo? Na live de sexta-feira passada, a gente falou sobre os 4 pilares essenciais e fundamentais para ter plantas sempre saudáveis. O primeiro pilar foi luz, depois foi água, depois foi terra e por fim adubação. E hoje a gente vai ter uma live todinha para falar somente de adubação. Eu tenho certeza que depois dessa live aqui, você vai sair fera quando o assunto é adubação de plantas, tanto químico quanto orgânico, certo? Eu vou te ensinar aqui, eu vou falar com vocês tudo mastigadozinho, porque antes também eu não compreendi, eu não entendi. Então eu precisei buscar esse conhecimento para poder também cuidar das minhas plantas, assim como você também vai aprender hoje comigo a cuidar das suas, certo? Quem tá mais aqui na live, quem participou da live de sexta-feira, nossa primeira live, tem alguém aqui que participou da primeira live de sexta-feira passada? Ou ninguém participou que tá aqui da live de sexta-feira passada? Comenta aí pra mim se você estava na live de sexta-feira passada. Me conta aí que eu quero saber se você estava. E a nossa live é interativa, viu? É sua primeira, seja bem-vinda então. Nossa live ela é super interativa. Na live passada, muita gente fez pergunta, começou a falar como é que utilizava e foi muito bom, porque eu não fiquei falando sozinha. E nessa live também eu quero convidar você também. Vi um pouco e gostei. Ai, que bom, Helena! Essa aqui você vai amar, Helena. Se você gostou um pouquinho daquela, essa aqui você vai amar, certo? Vai compartilhando aí você que já está na live para mais pessoas, pra gente começar aqui. Eu vou tomar só um golinho de água aqui, que hoje foi uma correria, meu povo, mas graças a Deus estou aqui. Se eu também estiver falando muito rápido, você pode colocar aí nos comentários, fala um pouquinho mais calmo, mais devagar que eu falo também. E me perdoem também, hoje eu não tô muito boazinha de saúde, certo? Tô sentindo uma dorzinha aqui na minha cintura, eu não sei o que ainda, não fui no médico, começou hoje. Mas tá só incomodando um pouquinho, mas dá pra eu falar pra vocês a live, né? Dá pra gente seguir o barco. E daqui pro final da live, em nome de Jesus, eu já vou estar boa, certo? Só vou beber um pouquinho de água aqui. Enquanto eu bebo água,
Vai compartilhando aí para que outras pessoas saibam que a gente tá ao vivo e que a gente vai falar de adubação, certo? Vai compartilhando aí com mais pessoas para que elas entrem e participem da nossa live, tá bom? Então, bora começar nosso assunto, tá? O tema é adubação orgânica e química no cultivo de plantas em vaso, certo? Primeiramente, como eu disse na live passada, os adubos, eles são tão importantes, né? Que é praticamente o que mantém a planta viva. Por quê? Porque assim como eu e você, né, precisamos de alimentos para nosso desenvolvimento, como um bebê, quando um bebê nasce, né, a mãe vai ali acostumando ele até os 3 anos, né, com leite, com mingauzinho. E é isso que dá sustância para que o bebê, para que a criança se desenvolva e cresça. A mesma coisa é com as plantas, certo? Para a tua planta, né? Para que as minhas plantas aqui da loja, para que as tuas plantas se desenvolvam, ela precisa também receber essa comida. E como é que a planta recebe essa comida? Através dos adubos. Quando você faz ali a adubação, você está alimentando as suas plantas, certo? Como é que a planta faz a absorção deste adubo? A planta em sua estrutura, eu expliquei isso também na outra live, ela tem, nas raízes jovens, ela tem uma estrutura chamada de pelos absorventes. E é através desse pelo que a planta consegue absorver os nutrientes e os adubos, certo? Que ela consegue absorver os nutrientes que tem no adubo que você fornece à sua planta. E com isso ela se nutre. Então é de suma importância adubar a planta. Não tem nenhuma lógica você vir aqui na Mudas para a Mesa ou aí em sua região, né? O Abner tá em Minas Gerais, tá em Minas Gerais. Outras pessoas que estão em outros estados, em Belém do Pará, desculpa, Abner. O Abner que tá lá em Belém do Pará, ou outras pessoas que estão em outros estados, não tem lógica nenhuma você comprar uma determinada planta e deixar ela da mesma forma que comprou, né? Eu vou comprar aqui, deixa eu pegar como exemplo, eu vou comprar essa flor de maio aqui na loja, certo? E vai passar 6 meses, eu vou deixar essa flor de maio ainda nesse vaso, nessa terra aqui. Eu só vou molhar. Não tem lógica, por quê? Porque essa flor de maio, até chegar às tuas mãos, eu adubei, eu cuidei, eu dei água, coloquei para receber luz, troquei de vaso, até chegar em suas mãos. Seja bem-vinda, Samanta, Davi, Apolo, seja bem-vinda, Vailza, Nizinha, Ana Kelly. Então, não tem lógica você manter essa planta desse mesmo jeito daqui a 3, 6 meses que chegou em sua casa, certo? O ideal é que você adube novamente, porque com o tempo, quando a gente vai molhando as nossas plantas, os adubos eles vão se lixiviando, o que é lixiviar, vai se perdendo. Então é interessante fazer uma adubação quinzenal ou mensal, né? Para que tuas plantas se nutram e cresçam. Bora lá. Adubação química, certo? Os adubos químicos, eles podem ser em granulados, né? Aqui eu tenho a ureia, certo? Eles podem ser assim, que são as bolinhas. Deixa eu abrir aqui que é para você ver. Boa noite, Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Jéssica. Bora elaborar aqui a adubação da sua roseira que pegou essa semana. Então, gente, eu abri aqui a ureia, certo? Eu vou botar aqui nesse vasinho, que é só pra você ver como é a ureia, quem nunca viu. Não indico você pegar nenhum adubo com suas mãos sem luva, certo? Tem que ter luva, gente. Tem que ter luva, certo? Ó, eu botei nesse vasinho aqui,
Tá furado embaixo caindo. Mas eu vou virar aqui que é pra você ver, ó. Tá vendo? Dando pra ver? Essas bolinhas brancas aqui, translúcidas, né? É o que chamamos de ureia, certo? Meus sobrinhos estão ali, gente, me assistindo. É o que chamamos de ureia. A ureia, ele é um adubo químico, certo? É um adubo que a consistência dele é toda química, não tem nada de orgânico, tá? Então você tem que ter muito cuidado ao utilizar a ureia. Edileide, mas o que é que a ureia vai fornecer de nutriente para a minha planta? A ureia, ela vai fornecer absolutamente e tão somente o nitrogênio para a tua planta. Tem aqui essa flor de maio, como eu dei um exemplo, e você quer que essa flor de maio comece a dar flores, certo? O foco é querer que dê flores. Obviamente, você não vai colocar ureia na flor de maio, porque a ureia é um adubo que ele é rico em nitrogênio. O nitrogênio, ele vai ajudar as tuas plantas a melhorar os aspectos das folhas, vai ficar mais verde, mais bonita, vai crescer, vai encher o vaso, mas não vai dar flores, certo? Então, a ureia é um adubo que só tem nitrogênio dentro dele, certo? Tem 45% de nitrogênio. É o adubo que mais que possui uma quantidade maior de nitrogênio dentro dele, é a ureia. Então, se o seu objetivo e foco é fazer com que a sua planta tenha flores, tenha frutos, certo? Não é indicado você utilizar a ureia. A Abner perguntou, quanto tempo para a ureia começar a agir? Bora lá. A ureia, por ser um adubo químico e muito forte, certo? Muito forte. Se você colocar hoje nas tuas plantas, em torno de 1 semana ou até em 4 dias, você já pode ver o resultado das tuas plantas, certo? E assim, eu não tenho nenhum preconceito, né? Aqui na loja, a gente começou também a comercializar a ureia. Você pode encontrar aqui. Mas assim, eu não utilizo muito a ureia. Por quê? Primeiro ponto é que eu não estou incentivando você a não utilizar. Eu só estou te dando alguns alertas. O primeiro ponto para que eu não utilizo muito a ureia nas minhas plantas é porque eu cultivo mais em vaso, tá certo? O meu cultivo é em vasos. E quando a gente cultiva uma planta em vaso, a planta ela fica limitada a espaço. As raízes ficam limitadas ao espaço do vaso. E quando você coloca um adubo forte em um espaço limitado, o resultado não pode ser muito bom, certo? Mas tudo isso é questão de educação na dosagem, certo, gente? E em vasos a gente tem que ter justamente esse cuidado na dosagem. A gente não pode utilizar de mais e nem de menos. A gente tem que utilizar a dosagem correta. Por isso que você sempre tem que ler o rótulo do fabricante, tá certo? Gente, assim como a Abner, boa noite, Neide. Deixem aí as perguntas de vocês, vão comentando aí sobre a ureia, o que é que vocês querem saber. Gente, outro ponto importante, como é de lei de que eu vou utilizar a ureia, certo? Se eu não tenho vaso, eu tenho uma planta ali, eu tenho um pé de acerola no meu sítio ou no quintal da minha casa, como eu tenho um pé de acerola, e eu quero que que ele comece a desenvolver folhagem, fique com a copa bonita. Quanto é que eu vou colocar de ureia ali naquele pé de acerola? Então, você vai utilizar 1 quilo de ureia para cada metro quadrado, certo? Rogério disse, eu também não uso ureia nos vasos de planta, é isso. Muitas pessoas, eu digo a vocês assim, a ureia é um adubo excelente, principalmente para quem tem roça, para quem cultiva hortaliças como coentro, como
alface, cebolinha, para dar aquele resultado verde, sabe? Porque a ureia, como ela é rica em nitrogênio, ela ajuda também a planta a desenvolver o pigmento verde, né? Que é a clorofila que faz isso. Gente, outro aspecto que eu quero que vocês aprendam é que assim, eu tenho que pegar uma planta aqui para poder explicar a vocês. Deixa eu mostrar aqui. Não é esse caso aqui dessa planta, certo? Não é o caso dessa planta. Mas, ó, aqui é uma pacová. Quero mostrar uma coisa aqui a vocês. Deixa eu ver se ela tá. Não, essa aqui não. Só um pouquinho que eu vou pegar uma planta aqui que eu quero mostrar algo pra vocês identificar. Fica aí! Voltei. Eu não trouxe a planta toda. Mas eu arranquei um galho, gente. Coitada da minha zamioculca, viu? Isso é só pra vocês, viu? Arranquei um galho da minha zamioculca pra te mostrar o que eu quero mostrar a vocês, ó. Tá vendo aqui esse galho? E eu quero que vocês escrevam aí, afirmando, né? Vocês conseguem ver uma coloração que não é verde, mas um pouco amarelado? Consegue ver? Escreva aí pra mim sim ou não. Só vou falar depois que vocês escreverem, viu? Nossa live é interativa. Consegue ver uma cor meio amarelo, que é diferente aqui desse verde, ó? Vocês estão conseguindo ver? A Abner sim, Daiane sim, Ana Patrícia sim. Quem mais tá na live consegue perceber que essa cor dessa folha aqui não tá totalmente verde, igual a essa aqui da flor de maio, consegue ver? Pronto, vocês estão conseguindo ver. O que eu quero que vocês identifiquem, né? Isso é muito legal. Quando a sua planta tá assim, com um amarelecimento, né? Que não é nem de água, isso, Jéssica, que não é... Quando o amarelecimento é por água, o amarelo fica bem forte, né? Eu não tenho outro exemplo aqui pra mostrar. Fica bem forte. Isso, Rogério. Quando ela tá assim, meio amarelada, a gente chama de clorose. Clorose é o termo mais robusto. Quando a planta tá com clorose, é o amarelecimento aparecendo. E quando as folhas da tua planta tá assim, ela tá com falta de nitrogênio. Gente, então, as folhas, as plantas, ela fala com você, né? A gente não é louco porque gosta de plantas, a gente não é louco porque fica olhando as plantas e conversando com ela, mas as plantas indicam o que ela está precisando. Se tu tem plantas aí que tá com folhagem assim, ó, meio amarelado, bota nitrogênio nelas, certo? Você gosta muito de adubo químico, de utilizar? Pode colocar ureia. Mas você não gosta de adubo químico, eu vou te apresentar umas opções orgânicas. Só que antes de apresentar as opções orgânicas, eu vou fazer a demonstração aqui agora de como se utilizar ureia nos vasos de planta, tá? Eu esqueci a colher para mostrar a vocês. Então, a gente vai utilizar um vasinho, uma tampinha de garrafa. A gente vai usar essa tampinha aqui de uma garrafa PET, tá? Pra fazer adubação com ureia. Bora aprender para não matar suas plantas. Lembrando sempre que a ureia é um adubo muito forte, né? Eu já falei aqui 1000 vezes e vou continuar falando, que é para entrar no seu psicológico. A ureia é um adubo muito forte. Veja só o que acontece. Você que tem gramado em casa, grama, eu não tenho, mas quem tem grama em casa e tem algum cachorro também na sua casa, né? Geralmente os cachorros, eles fazem muito xixi, urina na grama. E aquele local que o cachorro urinou, se não chover e se você não molhar, vai ficar amarelo. Vai acontecer o que aconteceu com essa folha. Vai começar a ficar amarelo.
certo? E vai começar a ficar amarelo. Mas se você molhar imediatamente quando o cachorro mijou, ali o nutriente ele vai se transformar e vai ser o nitrogênio sendo liberado. O mesmo acontece com as plantas, viu? Quando eu adubo minha planta com ureia e eu não molho em seguida, infelizmente você vai ter uma planta queimada, né? Vai começar a queimar as folhas, né? E você vai começar a perder sua planta, certo? Então, utilizou ureia ou qualquer outro adubo, mas eu tô falando da ureia porque a ureia é um adubo forte. Utilizei a ureia, eu vou imediatamente molhar. Deixa eu ver umas perguntas aqui que tinha antes, que eu não respondi. Ana Patrícia disse, como cuido da minha flor do sertão com fungo? Para fungos, Ana Patrícia, eu utilizo muito esqueci agora o nome do inseticida que eu utilizo quando minhas plantas estão com fungo. Mas geralmente em algumas outras, sem ser o químico, eu utilizo detergente com água, certo? Vou borrifando até aquele fungo ir desaparecendo. Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Jéssica perguntou, posso usar na minha rosa? Pode, mas eu vou te dar opções de adubos orgânicos para você utilizar, certo? Não é que eu sou contra adubo químico não, gente, mas é porque assim, a gente tem que ter um cuidado, como eu já falei aqui com vocês. Tem que ter cuidado na dosagem na hora de utilizar. E se utilizar errado, vai matar a planta, viu? Eu tenho uma zamioculca que estava na água para enraizar. E depois que eu troquei para a terra, ela começou a amarelar. Daiane, isso pode acontecer porque assim, as plantas, eu gosto muito de enraizar planta na terra. Por quê? Porque é mais fácil e eu já vou deixar a planta na terra. Quando você bota a planta para enraizar na água e tira para a terra, a planta ela também sofre aquele estresse. Então, consequentemente, ela pode amarelar, ela pode murchar, ela pode não se desenvolver de imediato, demorar mais um tempinho. Então, pode ser somente isso. Viu? Fungicida, Abner, isso. Esqueci o nome. Mas eu esqueci o nome do fungicida que eu tava utilizando. Se eu me recordar daqui pro final da live, eu te falo. Bora seguir. Seja bem-vinda, Ró. Tina. Bora lá, ó. Bora utilizar ureia. Um teste aqui, viu? Eu vou utilizar na minha Pacovar, que eu não tô achando ela tão bonita, viu, gente? Tá bonita, não. Ó a Pacovar aqui, pra quem não conhece a Pacovar. Então, eu tenho aqui a Pacovar. Ela é um vaso, tá até... você quer o preço. Ela é um vaso médio, certo? Não é um vaso grandão, é um vaso médio. Então, para essa Pacovar, você vai utilizar, gente, eu vou pegar aqui, ó. Tô sem luva, mas não gosto, viu? Usa a luva aí na hora de pegar. Eu não vou nem encostar minha mão, vou só botar aqui a tampinha e vai enchendo. Ó, eu enchi essa tampinha com ureia, certo? Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, né, abrir um pouquinho aqui da terra. Não vou chegar muito perto do caule, né, da raiz, certo? E vou botar só um pouquinho, viu? Botei aqui umas 5, ó. Umas 5. Aí eu viro o lado, abro mais uma covinha, aqui tem muita raiz. Abro mais um pouquinho a covinha, coloco mais ureia, tá? Bora ver o resultado dessa Pacovar. Vou mostrar a vocês no meu Instagram, quem me acompanha. Vou mostrando lá nos stories o desenvolvimento dela, se vai sair esse amarelecimento, o que é que vai acontecer, viu? Eu vou mostrar a vocês me lembram. Aí eu vou virar, eu vou abrir mais uma covinha e vou colocar. Sobrou ureia, tá vendo? Sobrou. O que é que eu vou fazer? Botar novamente no saco e tá legal.
Aqui agora, gente, eu vou ter que molhar minha planta. Eu vou pedir para alguém molhar aqui para não queimar minha planta, que eu não vou levantar daqui agora. Eu vou molhar para que a planta não venha a queimar, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, tá? Rapidinho. Ai. Então, bora lá. Ureia, vocês já viram. Tem mais alguma dúvida? Ureia? Mais algo? Tem mais alguma dúvida? Falar novamente, a ureia é um adubo que é rico em nitrogênio. Então, se você quer flor, não é a ureia que você vai colocar. Se você quer fruto, não é a ureia que você vai colocar. Mas você pode colocar a ureia misturado com algum outro nutriente, outro adubo rico em fósforo e em potássio, certo? Mas a ureia especificamente não é um adubo que vai fazer a tua planta florir ou dar frutos. Ela vai ajudar as folhas da tua planta a se desenvolverem bem e a ficarem mais verdes, certo? Ok, até aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Vai colocando aí no... Gente, peraí que eu vou olhar aqui quantos minutos já tem, viu? Vai colocando aí os comentários, certo? Pra gente continuar. Agora, eu vou falar de uma fonte de nitrogênio também mais orgânica, certo? Deixa eu botar o ureia aqui. A gente vai falar do humus de minhoca, certo? Que é esse adubo aqui. Parece terra, mas não é, tá? Deixa eu pegar aqui na mão, que é pra vocês verem. Ó, a consistência dele, ó. Não sai água, ó. Eu consigo fazer uma bolinha. Gente, é muito gostoso de pegar. Humus de minhoca, né? Ele, tanto o humus de minhoca, quanto o esterco de boi, esterco de ave, torta de mamona, que eu não trouxe aqui, mas eu tenho aqui a torta de mamona. Peraí, manhinha. Pedi a minha mãe aqui pra trazer, que eu vou mostrar pra vocês a torta de mamona. A torta de mamona, o humus de minhoca, o esterco de gado, o esterco de ave, são excelentes formas. Tira aqui um pouquinho e bota aqui nesse vasinho que é pra mostrar ao pessoal. São fontes de nitrogênio. E são excelentes fontes de nitrogênio, certo? O humus de minhoca, ele, do contrário da ureia, é um adubo orgânico, né? Então, ele vai ter uma liberação. Ele vai ser liberado nas tuas plantas de forma lentamente, certo? Não é aquele efeito rápido igual da ureia, né? Como ou foi Rogério ou foi Abner que perguntou aí, quanto tempo é que a ureia começa a agir quando a gente começa a adubar as plantas. Diferentemente da ureia, que é rápido, é um adubo de liberação rápida, químico. O humus de minhoca, que é esse aqui, e a torta de mamona, né, são adubo, a torta é essa, certo, gente? Gente, são adubos excelentes para você fazer adubação em vasos. E em plantas ornamentais, em plantas de tempero, em frutíferas em vasos. Por quê? Porque além de ser orgânico, ele não vai agredir o solo, ele não vai agredir o meio ambiente e ele também não vai dificultar a tua saúde, certo? Então eu tenho muito cuidado aqui, eu utilizo muito humus de minhoca. É por isso que minhas plantas, o povo diz que é linda, que é bonita. Tem planta minha que eu não tô achando bonita. Eu vou lá, coloco humus de minhoca, a gente tem aqui na loja. Eu só uso humus de minhoca e torta de mamona. E também como fonte de fósforo, de potássio, eu utilizo a farinha de ossos, que eu vou falar mais à frente. E minhas plantas são sempre bonitas, estão sempre bonitas. Aqui mesmo, essa flor de maio, só tá sem flor, mas a coloração dela, como tá linda e bonita. Por quê? Porque o adubo, você tem que começar a adubar suas plantas, gente.
Começa a adubar tuas plantas que tu vai ver a revolução aí que vai ter no teu ambiente de tua casa, certo? O humus de minhoca, você pode utilizar ele a cada 15 ou 30 dias. E a torta de mamona, você pode combinar ela, certo? Ele também, para utilizar com a farinha de ossos. O humus de minhoca também você pode combinar com a farinha de ossos para utilizar. E você pode utilizar a cada 15 ou 30 dias, certo? Ah, Edileide, o que é que esse humus de minhoca tem de tão especial que tu fala, que tu fica falando o tempo todo do humus de minhoca? Quem acompanha Mudas para a Mesa sabe que eu sou fã do humus de minhoca, que é um adubo excelente, gente. Se você não tem casa, compra na Mudas para a Mesa ou compra da onde você está aí e começa a utilizar em suas plantas. Sabe por que eu tô falando isso? Eu vou te contar uma história, é bem curtinha, mas você vai compreender porque eu falo tanto do adubo humus de minhoca, certo? Em setembro de 2023, eu comecei a me preparar, tá? Para escrever o meu projeto de TCC, de término de conclusão de curso. Eu sou formada em agronomia, certo? E preste atenção nessa história. E então eu tava sem ideias do que trabalhar no meu TCC. E a minha orientadora, né, a professora Marina, ela falou assim: Edileide, vamos trabalhar com alguma coisa que você já faz, alguma planta, alguma muda. E eu pensei logo em antúrio, porque eu gosto de antúrios, né? Aí eu falei assim, antúrios. E escolhi antúrio, alecrim e mais 2 plantas que eu não lembro agora. 4 plantas para trabalhar. E aí a professora foi me barrou, falou assim, não, são muitas plantas para um trabalho só. Selecione uma e nós iremos trabalhar. E eu fiquei assim, meu Deus, eu seleciono o quê? E eu lembro que em 2013, em setembro, 2023, gente, 2023 para 2024, assim, no início, eu ainda tinha dificuldade de cultivar alecrim, sabia? Tinha muita dificuldade. Os meus alecrins não enraizavam, os meus alecrins não cresciam, secava. Eu não sei o que acontecia. E as pessoas compravam de mim, acontecia a mesma coisa. E aí eu falei assim, meu Deus, por que os alecrins da Mudas para a Mesa na mão das pessoas nunca tá vingando, Senhor? Eu tenho que investigar isso para saber o que é. Então eu falei com a professora, eu quero trabalhar com alecrim no meu trabalho de conclusão de curso. E aí a professora falou, que tal a gente desenvolver um substrato? Gente, quando eu falo substrato, não é a terra comum, certo? É aquilo que é uma terra, entre aspas, que vai sustentar as raízes da tua planta, certo? Porque a terra comum que a gente utiliza, ela não tem os nutrientes, às vezes, necessários para a planta. E o substrato, alguns deles já vêm. Então, ela falou assim, bora desenvolver algum substrato. Eu, tá bom. Ela, você utiliza qual substrato? Eu disse Floreira Premium. É por isso também que eu falo tanto desse Floreira Premium para vocês comprarem aqui na loja, porque eu utilizo, eu testei e sei que é bom. Então, a gente utilizou o Floreira Premium, a gente utilizou o humus de minhoca para esse trabalho, a gente utilizou o substrato de umbu e cajá e a gente utilizou a areia. Foram 25 vasos plantados alecrim. Cada vaso ele tinha 24 centímetros de profundidade, certo? E aí a gente fez as misturas e foi analisando. Gente, se eu contar vocês não acreditam. No final do meu experimento, que eu fui analisando, toda semana eu ia analisar os meus alecrins. Acredita que dos 25 vasos, todos os tratamentos que tinha esse bonito aqui, humus de minhoca, cresceram quase 1 metro. Vocês acreditam? Vocês não acreditam, não? Quer a prova? Eu vou mostrar pra vocês. Esse alecrim aqui, que tá em minha mão, esse pé de alecrim aqui, foi fruto do meu experimento de TCC. E eu pude comprovar que o alecrim, ele é de regiões mediterrâneas, sim.
Ele cresce bem lá com muita areia, muito solzão? Sim, mas ele se desenvolve muito melhor quando tem um adubo humus de minhoca. Olha só o tamanho desse alecrim, gente. A copa encheu, mas aqui ainda tá purinho, mas aqui foi do meu experimento de TCC. Então, por isso que eu falo pra vocês, usem humus de minhoca, certo? E deixa eu contar a parte da tragédia, né? Eu analisei, vi lá os 25 vasos bonitos. Não, os 25 não. Os que tinha só areia não vingou. Então, os que tinha humus de minhoca, o adubo, todos ficaram lindos e bonitos, como eu mostrei a vocês aqui agora. Só que um fator, né, do meu experimento era medir as raízes para ver o tamanho e o desenvolvimento da raiz com humus, com areia, com substrato de caroço de umbu e cajá. E eu e minha mãe, a gente tirou os 25 alecrins do vaso e começou a medir numa folha, né, de ofício com uma régua e replantou tudo de novo. Replantou é colocar a planta novamente no vaso. E a gente começou a replantar tudo de novo. Gente, quando chegou no outro dia, passaram-se 2 dias que eu fui novamente olhar o experimento. Já no final, morreram todos os alecrins. O único que ficou foi esse que eu tinha trago, que era o testemunha. Mas os outros morreu tudo. Tudo morreu. Alguém sabe me dizer por que morreu? Eu tirei para medir a raiz e morreram. Eu replantei novamente, mas morreram todos. Alguém consegue dar um palpite aí no comentário? Por que o meu alecrim morreu? Eu quero ver aí se vocês estão prestando atenção. E se vocês conhecem alecrim? Isso, Joana, humus de minhoca é uma maravilha. Joana quer saber o adubo que vai usar. Daqui a pouco a gente responde, viu? Quero ouvir vocês aí. Quero ver aí vocês me comentando. Não era rico em fósforo? Não. Por que meu alecrim morreu, meu povo? Por que meu alecrim morreu? Vai, aproveita e vai convidando mais pessoas para entrar na live. Sabe por que meu alecrim morreu? Porque com a minha pesquisa de TCC, eu descobri que o humus de minhoca é maravilhoso no desenvolvimento do alecrim. Mas eu descobri também que o alecrim, ele é uma planta que ela se estressa muito facilmente. Então, um simples tirar o alecrim do vaso, fez com que todos morressem. Ou seja, a planta já estava habituada, já estava ali no seu comodismo do vaso, né? O pote 24, já estava com o seu substrato bom. Mas eu fui tirar, né, ela do ambiente dela. Então, essa mudança ocorreu um estresse na planta e fez com que ela viesse a morrer. Então, com isso a gente já sabe. Vai plantar alecrim? Planta o alecrim. Planta um alecrim já no vaso definitivo. Já no vaso que você quer que ele cresça, certo? Então, bora lá. Abner, excesso de nitrogênio, você me fez me recordar agora. Sabe o que acontece? Aqueles frutos que tem, né, laranja, ou que a gente vê lá no pé de árvore rachado, né? A gente diz que é atrovoado. Sabe o que é? Excesso de nitrogênio, faz isso. Faz isso com os frutos, tá? Então, já falei do humus de minhoca. Boa noite, você que tá chegando. Já falei do humus de minhoca. Bora falar agora também da torta de mamona. A torta de mamona eu tô aqui pegando com minha mão, gente. Não façam isso, certo? É um adubo que, como o nome já diz, ele é feito da mamona, certo? A mamona ressecada, desidratada. Eles vão lá, tritura e faz o adubo, que a gente também pode fazer em casa. Certo? A torta de mamona eu utilizo muito nessa aqui, ó. Deixa eu levantar o celular para vocês verem. Olha lá, ó. Nas samambaias, certo?
utilizo muito em samambaias, torta de mamona e humus de minhoca. Na verdade, todos os adubos ricos em nitrogênio eu utilizo muito em minhas folhagens, certo? Em plantas mais de folha do que de flores, certo? Então também é um excelente adubo. Mas lembrando que quem tem animal, Cleia, a mamona eu nunca fiz, certo? Geralmente, quando eu compro, já vem pronto. Mas em literaturas fala que as pessoas pegam a mamona, deixam secar bastante, desidratar bem, certo? Vai desidratar bem a mamona e depois vai triturar num liquidificador. Mas tem que ser um liquidificador que você não use, viu? Pelo amor de Deus, Cleia. Pelo amor de Deus, não vai colocar no liquidificador que tu faz suco não, viu? Porque a mamona, ela é tóxica. A torta de mamona, ela é tóxica. Então, isso. Às vezes já... Isso, Abner, tá ótimo. E ela é tóxica, então não é nem bom a gente aplicar mamona assim, ó, inalando, certo? Porque ela pode fechar aqui e acontecer alguma coisa com a gente. Para animais também é tóxica, tá? Cleia tá rindo, mas é verdade, tem que falar. Isso, Abner. E pegando o gancho do que você falou, a gente tem que sim, né? Sempre intercalar, sempre fazer a mudança dos adubos, certo? Para que a planta também não esteja só habituada àquele certo tipo de adubo que tu utiliza e comece a rejeitar. Então, gente, a gente já falou de fontes de nitrogênio. A gente falou da ureia, que é químico. A gente falou do humus de minhoca, que é orgânico, e da farinha e da torta de mamona, que é orgânica. Tem um adubo também orgânico que tu tem aí tua casa. Eu sei que você chama esse. Para falar você, tu entendeu? Deixa eu falar. app, eu não entendi, Cleia. Abner, isso. Que bom, né? Bora se desenvolvendo aí, quem sabe. Em breve a gente tá fazendo live juntos. Gente, tem um adubo também que você tem dentro de casa aí. Eu tenho certeza que todo mundo tem esse adubo aí dentro de casa. E que vocês podem fazer também o próprio adubo de vocês aí. Sabe o que é que você pode utilizar aí em tua casa como fonte riquíssima de nitrogênio? Hein? Quem consegue? Isso, Cleia! Se fosse para ganhar agora um brinde... Se fosse para ganhar um brinde de acertar, a Cleia ganhava, gente. Certo? A Cleia ganhava o pó de café, a borra de café, certo? A borra de café. Isso, Rogério. Outra fonte orgânica é a urina de vaca. Que bom, eu não utilizo, mas bom a gente saber também. A borra de café, meu povo. Café tá tão caro. Comenta aí pra mim quanto é que tá o café aí. Aqui o café tá R$15. Quanto é que tá o café aí na cidade de vocês? Coloca aí a cidade. Quanto é que tá o café na cidade de vocês? Cleia, quanto é que tá o café aí, Cleia? Não jogo fora nunca. Meu quintal é todo favorecido de borra de café com fósforo. Isso aí. Quanto é que tá, Cleia, o café? R$40. Gente, R$40. Não acredito. R$40. R$40. Quanto é que tá o café aí, você que tá na live? Quanto é que tá o café aí? Quanto é que tá o café aí? Aqui tá de R$15. Aí tá de 40. Quem mais bebe café aí, meu povo, dentro dessa live? Ninguém mais bebe café, não é? Pra falar o preço do café. Misericórdia. Eu acho que depois do aumento do café, resolveram fazer o jejum de café. Que ninguém tá acertando dizer o valor do café aí. Minha cidade, Formosa, 15. Isso aqui também tá 15. Cleia, você fala de onde, Cleia? Rogério, Piaçabuçu, Alagoas. Café, R$13.
engraçado. Vai ter que vir aqui buscar café. Meu Deus do céu, o café tá muito caro, gente. Isso, bora pro chá. Mas voltando, né, gente? O café, a borra do café, ela é um excelente adubo, rico. R$16, Neide. Misericórdia. Neide é minha irmã, gente. Já subiu, foi? Ave Maria, ontem eu olhei, tava 15. Já subiu o café, gente. Vai dizendo aí de onde você é e o preço do café. Ó, o café, a borra do café, quando você faz café... Ana, seja bem-vinda. Quando você faz café e fica aquela borra do café, é um excelente adubo rico em nitrogênio. Só que tem que ter um cuidado, certo? Aquela borra do café, ela contém a cafeína, certo? Vocês sabem, né, que o café contém a cafeína, claro. E a cafeína, ela é uma substância que é muito prejudicial para as nossas plantas, certo? Por que, Edileide, ela é prejudicial para nossas plantas? Porque a cafeína, quando você coloca diretamente a borra de café no vasinho da flor de maio, vai acontecer que a tua planta, que a cafeína, ela vai impedir o desenvolvimento de sementes, certo? Ela vai impedir que a tua planta absorva os nutrientes, absorva aquele adubo que você coloca, sem ser a borra de café. Então, não é para utilizar borra de café nas plantas assim que tirou de fazer o café do coador, ou se você utiliza, eu utilizo o coador, ou se você utiliza aquele outro filtro, não é para utilizar a borra de café assim que tirou o café, certo? Porque ela interfere na germinação das sementes, tá? Ela interfere na germinação das sementes, ela interfere na absorção de nutrientes. Então, não utilize a borra de café assim que você coou o café e tá ali, tá bom? Mas como é que eu utilizo então, Edileide? Me diga aí como é que eu utilizo. O ideal é que você pegue, certo, essa borra de café, aguarde uns 4 dias, ou você pega a borra de café, tá? Aqui é a borra de café. Você vai pegar a borra de café e vai misturar com 2 partes de terra. Como, por exemplo, aqui eu tenho 2 vasos de terra e aqui eu tenho a borra de café. Aí você vai pegar... Márcio, seja bem-vindo. Aí você vai pegar as 2 partes de terra, misturar com a borra de café e deixar lá por 4 dias, certo? Para que aconteça a decomposição e para que também essa cafeína ela seja liberada e só depois você pode adubar suas plantas, certo? Lembrando, não utilizar a borra de café assim que você coou o café, porque ali tem cafeína e a cafeína ela vai atrapalhar a germinação de semente, ela vai impedir também dos outros da sua planta absorver os nutrientes, certo? Tá barato aí. Aqui em São Paulo está 41 centavos. Fazer jejum de café, essa foi boa. Eu coloco borra de café diluída na água, que é bom também. Mas tem que esperar apurar. Cleia disse, estou amando a live. Obrigado, Cleia. Vai convidando mais pessoas aí para entrar, certo? Gente, a gente também... Como é que eu posso utilizar essa borra de café? A mesma coisa, a mesma dosagem para os outros, né? Eu nem ensinei como é que utilizo o humus de minhoca, mas eu utilizo 1 colher de sopa da grande para um vasinho desse aqui, que é o pote 11, certo? Quando o vaso é assim, né? Quando o vaso é maiorzinho, pote 13, pote 15, eu utilizo 2 colheres de sopa, certo? Quando o vaso é maiorzinho, quando o vaso é assim, tá? Pote 15 já. Eu também continuo utilizando 2 colheres de humus, certo? De humus de mamona, certo? E borra de café a mesma coisa. Mas quando o vaso é assim, ó, maior, começa a pacovar,
eu utilizo umas 3 a 4 colheres de humus de minhoca. E quando o vaso é assim, ó, como eu mostrei a vocês, que esse foi do meu TCC. Quando o vaso é assim, ó, certo? Grande, eu utilizei um vaso assim de humus de minhoca, certo? Para poder misturar com o substrato Floreira Premium e misturar com areia, certo? Cleia, faça seu pedido, Cleia. Vai deixando pergunta aí, meu povo, viu? Então, já falei de fonte de adubo de nitrogênio, já mostrei a ureia, químico. Já mostrei aqui o humus de minhoca orgânico, a torta de mamona, certo? Agora, a gente vai falar de outro adubo químico. Eu não tenho ele em mãos aqui, certo? Mas ele é como se fosse umas bolinhas meio marrom, certo? Marrom não, gente. Ele tem esqueci a corzinha aqui agora. É tipo... não é marrom. É uma cor tipo aquela corzinha de paralelepípedo. Vou dar uma saída da igreja, mas já meia live. Que bom, Jéssica. Gente, não sai da live não, viu? Tem surpresa aí da live pra vocês. E antes de você sair, Jéssica, deixa eu falar. Eu vou colocar um post ainda hoje, sabe? Da live. Pra você comentar o que você achou da live. Quando você comentar, você vai receber um material que é pra você estudar aí sobre adubos na sua casa, certo? O adubo que a gente vai falar agora é o super fosfato simples, que é um adubo que ele é rico em fósforo, cálcio e magnésio. O que é que o cálcio vai ajudar nas tuas plantas? O cálcio, ele vai ajudar as tuas plantas a criar, ó, muquis, resistência, certo? Vai ajudar as tuas plantas a ficarem sempre livres de pragas e doenças, tá bom? O fósforo, ele é responsável pela formação das membranas da tua planta. Ele auxilia muito no desenvolvimento das raízes, no crescimento, na qualidade de frutos e formação de sementes, tá bom? E o enxofre, ele também é como o cálcio, ele vai ajudar também as tuas plantas a ficarem prevenidas contra pragas e doenças na defesa dela, certo? Então, o superfosfato simples também você pode utilizar como se fosse o granuladozinho também, como se fosse assim, certo? Só é uns carocinhos maior. Ele é como se fosse esse aqui, ó. Mas não é ele aqui, gente, certo? Esse aqui é o 41408. Ele é como se fosse assim. E aí você também pode utilizar, como eu fiz com a ureia, uma tampinha e ir colocando em pontos específicos. Em 3 pontos da planta você pode ir colocando no vaso, certo? Não é pra superdosar, não é pra colocar demais. O ideal é que você sempre leia o rótulo da embalagem, certo? O rótulo da embalagem. Gente, eu tô aqui dando risada porque meu sobrinho de 2 anos tá ali me olhando. E tá ali só me olhando também, assistindo a aula, assistindo a live juntamente com vocês. Como fonte de fósforo e cálcio orgânica, eu utilizo muito e vou mostrar pra vocês, é a farinha de ossos, certo? Que é essa bonita aqui, certo? Obrigada, Joana. Que é essa bonita aqui. Farinha de ossos é excelente para todas as plantas, certo? Porque é rico em fósforo e cálcio, já anota isso aí. Mas eu utilizo muito em rosa do deserto. Eu não tenho uma rosa florida aqui para mostrar para vocês, mas tem essa daqui que tá bonita, certo? Tá linda, olha. Tira um print aí, gente. Eu utilizo muito a farinha de ossos aqui, na rosa do deserto. Por quê? Porque quem tem rosa do deserto sabe que... Quem tem rosa do deserto sabe que rosa do deserto chama muito pulgão e cochonilha, que é a praga, o terror da gente, né? É o pulgão e a cochonilha. E eu utilizo
a farinha de ossos justamente para ajudar nas raízes, no crescimento das raízes dela, mas muito mais para prevenir pragas e doenças, porque uma planta forte, gente, praga nenhuma vem e consequentemente doença, né? Então, farinha de ossos nele. E sabe qual é a mistura que eu faço? Vou falar para vocês agora a minha mistura, o meu segredo. Tais Santos, você fala de onde, Tais Santos? Se você fala daqui de Conceição de Jacuípe, vem aqui para Mudas para a Mesa adquirir a sua. Mas você fala de onde? Me conta aí. Eu utilizo, gente, muito assim. Eu coloco uma parte, né, Vou fazer aqui para vocês verem. Ó, eu tenho uma parte aqui de humus, tá preto, não vai dar pra ver. E eu coloco, ó, vou colocar uma tampa, mais uma tampa. Oi. Misturo tudo, eu não vou misturar aqui agora porque eu esqueci a colher. Misturo. Certo? E depois vou lá, pego a minha rosa do deserto e coloco, certo? Ó, vou colocando, vou girando e colocando. Lembrar de molhar depois, certo? Sempre molhar adubo. Adubou, molhou. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar lá na ureia. A ureia não é indicado você fazer a adubação dela, tanto a ureia quanto outros adubos, em períodos chuvosos, viu? Em períodos chuvosos e nem em locais que esteja muito quente, tá bom? Tais, Salvador. Aí em Salvador você deve encontrar alguma casa agrícola, casa agropecuária, hortos. Ou se quiser vir aqui em Birimbau, até conhecer a Mudas para a Mesa e já levar a tua farinha de ossos, humus de minhoca, torta de mamona, vem que eu vou te ensinar tudo. Você vai sair daqui encantada, viu? Você vai sair daqui encantada. Cleia, tem como fazer essa farinha caseira? Tem! E a gente vai aprender agora, certo? A gente vai aprender a fazer essa farinha agora. Tô aqui me acabando de dar risada, gente, com meus sobrinhos. Tô aqui me acabando de dar risada. Tá aqui me olhando, assistindo a live igual a vocês, certo? Tá aqui aprendendo igual a vocês. Apolo e Davi estão aqui assistindo. Joana, obrigada, meu amor. Suas dicas são importantes, é um aprendizado. Seu sotaque é muito gostoso. Sou da Bahia. Sou da Bahia. Isso aí. Bora lá. Não, se eu misturar com você, nós vamos virar uma terra só. Como assim, Cleia? Me explica aí, mulher. Gente, bora falar o que Cleia perguntou? Tem como fazer essa farinha caseira ou eu só compro? A farinha de ossos, ela é feita com ossos de animais, certo? Não é com osso humano, não. Tinha gente me perguntando isso. Edileide, como é feita a farinha de ossos? É feito com osso humano? Ai, eu dei risada, né, gente? Eu falei assim, não, osso humano não. É com osso de animal, certo? Gente, eu tô tentando tirar um print aqui e não tô conseguindo. Deixa eu tirar um print aqui, viu? Deixa eu dar um sorrisinho pra vocês, é porque minha mão não tá conseguindo fazer print. Vou tentar tirar um print aqui. É que quando eu vejo uma pessoa falando de coisa da terra, eu fico apaixonada. Aí eu misturo e vira uma coisa só. Ah, entendi, Cleia. Legal, viu? Amei conhecer você. Obrigada, Ró. Bora lá. Como é que a gente vai fazer nossa própria farinha? Como é que a gente vai fazer essa própria farinha? Com outra coisa que a gente tem em casa de sobra. Casca de ovo, meu povo. Quem gosta de ovo aí, comenta aí. Eu gosto de ovo. Comenta aí. Igual o café que vocês colocaram o preço. Coloca aí. Eu gosto de ovo. Comenta aí, vai, pra eu ver. Se você tem ovos aí em sua casa.
E eu falei na live passada e vou falar aqui novamente o seguinte, certo? Ainda tá ouvindo? Tá com problema ainda? Estão conseguindo me escutar? Isso, comenta aí, eu gosto de ovo. Estão conseguindo me escutar agora, Abner? Rogério tá aí ainda na live. Já gravei até o nome de vocês. Eloá, Cleia, Thay, Joana, Rosângela, Jéssica já saiu, Márcio, Neide. Comenta aí, vai, pra eu ouvir. Ó, gente, meu Deus, eu botei o dedo na tela. Meu Deus eterno. Tenho que me acostumar a utilizar essas tecnologias. Então, bora lá. Só Eloá gosta de ovo? Só Eloá gosta de comer ovo? Eu não acredito. Gente, eu particularmente gosto um pouquinho. Também não sou muito fã não, mas como? Como? Porque eu sou magrinha, né? Tem que comer para dar sustância. Então, bora lá. O ovo, isso tá, já fez, deu resultado, como foi? Então, gente, o ovo também, ele é uma excelente fonte de cálcio e fósforo, certo? Mas assim, tem gente que pega o ovo, faz isso aqui, ó, que eu vou fazer, ó, tritura assim, ó, tritura. Seja bem-vinda você que tá entrando agora. A gente tá falando de adubos ricos em cálcio e fósforo orgânico. Tritura. Tem gente que faz isso aqui e chega na planta. Deixa eu pegar a rosa do deserto, coitada, vai ser a cobaia. Pega aqui que triturou e joga. Tá vendo? E joga. Adubei a minha planta. Eu adubei a minha planta. Comente aí pra mim, adubei minha planta, sim ou não? Isso aqui que eu acabei de fazer, eu adubei minha planta, sim ou não? Comente aí que eu quero ver o grau de conhecimento pra vocês, de vocês, que tá aqui. Eu coloquei no sol pra secar e depois um pouco no forno, não sei se fiz correto. Desse jeito não. Eu gosto de ovo, minha picanha preferida. Não, isso, espertinhos, vocês são ótimos. Não, gente, eu não adubei a minha planta. Simplesmente eu só fiz triturar a casca e jogar. Quando eu faço isso, achando que adubei a minha planta, eu não adubei. Por quê? Porque ali vai demorar tanto tempo para se degradar que quando o adubo for liberado para a planta já morreu. A planta não vai nem, né, conseguir absorver o adubo que tá ali naquela casca do ovo. Então, o ideal é, como vocês já falaram aí, é triturar esse ovo. Mas assim, ela falou aqui que bota para secar, que bota no sol para secar. O ideal não é colocar no sol, certo? Você pode colocar para secar em um ambiente de sombra, que vai secar do mesmo jeito, é igual a roupa. Nossas roupas secam melhor no sol, não é isso? Mas se a gente colocar a roupa... Aqui em casa a gente seca as roupas muitas vezes no varal do quintal, que é todo fechado o teto, e as roupas secam. Então não tem o sol diretamente sobre ele e seca. Então o ideal é que você seque o ovo na sombra, certo? Depois que ele tiver sequinho, você vai colocar no liquidificador, vai bater bem, triturar, e ele vai virar uma farinha como essa daqui. E aí você vai começar a utilizar nas suas plantas. Como é que utiliza, Dili? Você pode utilizar usando essa tampinha ou utilizando a mesma dosagem que eu falei para o humus de minhoca. Se vaso pote 11, coloca 1 colher de sopa. Se vaso pote 15, coloca 2 colheres de sopa. Se vaso pote 24, coloca 3 a 4 colheres de sopa. Quanto em quanto eu tenho que fazer essa repetição? Você pode fazer essa repetição a cada
a cada 15 ou 30 dias, dependendo da planta, né? Do desenvolvimento das tuas plantas. Eu mesmo estou agora para fazer já nas minhas rosas do deserto, certo? E aí, gente, tem outro adubo também que eu tô começando a utilizar, mas eu não vou falar dele aqui para vocês, porque eu só falo daquilo que eu tenho propriedade para falar, certo? E eu só falo e indico aquilo que eu já usei e sei que dá certo. Então, é por isso que eu tô falando do humus de minhoca, porque é o adubo que eu mais utilizo aqui. Inclusive, foi o adubo do meu TCC, né? O humus de minhoca foi o adubo do meu TCC. Então, eu sei que funciona. Eu tenho provas que funciona na sua planta. Então, eu só falo aqui de adubos que eu tenho propriedade para falar e que eu já testei e eu sei que dá certo. Eu tô testando utilizar o 41408 em vaso, certo? Que é um adubo químico, ele é riquíssimo em fósforo. 41408, o que significa isso? 4 é de N, nitrogênio, 14 é de P, fósforo, e 08 é de K, potássio. E o fósforo é excelente, né? Então, eu tô utilizando muito aqui nas plantas que precisam dar flores para se desenvolver. Uma dúvida que o povo usa: água de arroz, água com pó de café dá certo? Nunca utilizei a água de arroz e nem a água de pó de café, mas acompanho várias outras pessoas que também trabalham com plantas e dizem que dá certo, certo? Dizem que dá certo. Eu não vou te dizer que dá certo, porque eu nunca utilizei. Mas assim, o pó de café tem que ver aquela questão que eu falei. Tem que deixar os 4 dias ali para que a cafeína ela saia, ela não afete a germinação de semente, não afete a tua planta, certo? Desculpe meus erros de português, estou sem meu óculos, sem problema. Gente, e tem mais um adubo que eu utilizo também. Oh, Thay! Agora é Thay. Se eu fizesse um sorteio agora, de novo, Thay ia acertar, certo? Eu já ia falar deles, né? Do Basacote, que é um adubo que ele também é químico. E ele é um adubo que ele tem uma estrutura, né? É uma bolinha, a gente não pega adubo com a mão. Eu tô pegando aqui super errada com vocês. É um adubo que ele é revestido, certo? E a utilização dele é muito prática, certo? É só tu pegar ele, pegar uma orquídea aqui. Essa aqui é a orquídea dendrobium. Tá sem flor também. Tô colocando porque tá sem flor. Mas não quer dizer que a planta com flor não é para colocar adubo. Mas eu tô colocando justamente para estimular a floração. Eu vou pegar, né? Vou fingir aqui que eu tô com uma colher, porque eu não tô. E eu também não sei agora onde foi que eu botei a tampinha. Vou abrir aqui mais uma tampinha. Vou pegar aqui o Basacote, certo? Mas não vou botar essa quantidade toda, ó. E vou espalhar aqui pela minha planta, certo? Ele é um adubo de liberação lenta. Ele vai sendo liberado a cada vez que você vai molhando a tua planta. E ele é um adubo que você pode utilizar a cada 3 meses. Tem alguns, né, Thay, que você utiliza a cada 6 meses. Ele vem lá na embalagem. Esse eu utilizo a cada 3 meses e ele também é muito bom, certo? Tem outros adubos também que a gente pode utilizar no cultivo de nossas plantas. E eu quero falar para vocês de um adubo rico em potássio, que é um nutriente que falta a gente falar aqui, que é a casca de banana. Outra coisa que você tem aí direto em sua casa, né? Casca de banana. Casca de banana. Você deve ter em tua casa e tu deve jogar muito fora, certo? A casca de banana, ela é um adubo que é rico em potássio. E quando uma casca de banana vai pro lixo, você tá desperdiçando o que você tem dentro de casa para economizar teu dinheiro e utilizar como adubo, viu? Então, para de jogar fora dinheiro, porque quando tu joga fora a borra de café, quando tu joga fora a casca de ovo, quando tu joga fora a casca de banana, tu tá jogando fora dinheiro, certo? Porque tem outras pessoas aí que tem plantas lindas e maravilhosas porque utilizam isso em suas casas e você tá aí jogando fora. Então, para de fazer isso.
Então, é uma ótima fonte de nutrientes para as plantas. Então, ele possui alto teor de potássio, de manganês, entre outros nutrientes. E como é que eu utilizo a casca de banana? Eu vou pegar a casca de banana, vou cortar bem picadinho em pedaços. Depois eu vou colocar para secar bem. Essa pode ser no sol, para secar, ou no forno. E aí ela vai ficar com uma consistência, uma cor preta, certo? Quando ela tiver com essa consistência e cor preta, você vai fazer igual aos ovos. Você vai botar dentro do liquidificador, mas pelo amor de Deus, não usa liquidificador que você tem aí para fazer suco, para fazer teus bolos e receita, não. É um liquidificador à parte, certo? Só para fazer adubação. E depois, você vai colocar nos vasos de suas plantas e utilizar com a mesma dosagem. Cipote 11, 1 colher. Cipote 15, 2 colheres. Cipote 24, de 3 a mais colheres, certo? Gente, o potássio também, ele ajuda, né, a prevenir pragas e doenças das tuas plantas, certo? Isso você pode utilizar de 2 a cada 3 meses em tuas plantas, tá bom? Você também pode fazer a calda da casca da banana, certo? Você vai fazer o mesmo processo. Você vai cortar a casca da banana. Depois de cortada, você vai pegar uma garrafa de 2 litros e vai colocando a banana cortada dentro dessa garrafa, certo? Aí você vai deixar apurar ali 48 horas. Depois dessas 48 horas, você vai e começa a borrifar as folhas, ou também pode colocar na terra das suas plantas que vai dar certo. E o mais legal tem o NPK, né, que é químico, 10-10-10, que você conhece. O que eu falei agora, 41408, que é nitrogênio, fósforo e potássio, viu? NPK. O mais legal é que você pode fazer o NPK orgânico, certo? Você pode utilizar borra de café, rico em nitrogênio. Você pode utilizar casca de ovo, rico em cálcio e fósforo. E você pode utilizar banana, que é rica em potássio. Virou NPK também. Natural, de graça, que tu tem aí em tua casa, você pode utilizar e fazer. Mas não quer ter trabalho para utilizar? Vem para Mudas para Mesa comprar humus de minhoca, que é riquíssimo, gente. Tanto em nitrogênio, tanto em potássio e tanto em fósforo. Não é à toa que as minhas plantas andam sempre bonitas e lindas, certo? Eu utilizo humus de minhoca, torta de mamona e farinha de ossos. Todas as 3 eu tenho aqui na loja. Se você tem interesse, já sabe onde achar, né? A gente é de Construção Jacuípe, faz entrega em Feira de Santana, Amélia Rodrigues e Coração de Maria. Mas deixa eu falar, não é propaganda não. Só tô falando porque eu utilizo e eu sei que é bom. E o que é bom a gente tem que passar adiante. Gente, alguém tem alguma dúvida aí? Quero saber se alguém tem dúvidas. Tem mais dúvidas? Coloca aí nos comentários, pergunta. Salvador a gente não faz, tá? Porque a gente tem um público muito pequeno ainda para entrega aí. E antigamente tinha até um público bom, porém a gente não tem o transporte ainda para poder levar para Salvador, entendeu? E geralmente esse transporte para poder fazer cobra muito caro. Aí não compensa. É por isso que a gente deixou de fazer. Tem uma pergunta aqui de orquídea que alguém deixou, eu não lembro mais. Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho a pergunta. Mas vai perguntando aí, gente, o que é que vocês acharam da live? Vai perguntando, quero saber aí. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou alguma coisa sobre orquídeas. Eu compro minha semente na Shopee. Semente de quê? Alguém tem alguma dúvida? Você tem cróton? A gente tem alguns crótons. Viu? Pode entrar em contato aí conosco. Vou botar... Vai lá no direct. Entre em contato. Então, vou botar o número aqui para você também falar. Gente, ninguém tem mais dúvida?
Intervalo para adubação. Aqui eu adubo a cada 30 dias. Se for o adubo químico. Como por exemplo, o 41408, né? Que eu falei que eu não utilizo muito a ureia. O 41408 eu utilizo a cada mês, certo? Eu utilizei mês passado nas rosas do deserto. Eu vi que foi muito bom para o desenvolvimento dela. Eu utilizei também nas acerolas. Utilizei também no pé de laranja e tá frutificando. Tá frutificando. Eu tô feliz. Porque, então, eu tô vendo o resultado. Mas eu tô utilizando a cada mês. O humus de minhoca eu utilizo a cada 15 dias, certo? Samambaias, eu já falei, mulher. Humus de minhoca e farinha. Humus de minhoca, farinha de ossos. Ou torta de mamona, certo? Samambaia é isso. Suas orquídeas estavam lindas, tá linda, linda, linda. Gente, tudo é adubação, viu? A primeira live foi os 4 pilares para ter plantas sempre saudáveis. Eu falei muito da luz. A luz influencia tanto nas plantas que vocês nem sabem. Eu falei da água. Eu falei da terra e, por fim, eu tinha falado da adubação. E hoje essa live foi só sobre adubação, gente. Só sobre adubação. Tá, eu tenho uma pra ver se consigo cuidar. Uma o quê? Você tem o quê? Eu perguntei qual adubo. Qual adubo devo usar nas orquídeas? Gente, eu não falei com vocês, mas tem adubo também foliar. E as orquídeas é muito utilizado adubo foliar. Eu utilizo alguns adubos da Forte. Não sei se vocês conhecem da marca Forte. E também eu utilizo nas minhas orquídeas, eu já testei utilizar também o 41408 e o humus de minhoca, e deu certo, tá? Agora sim, como você não vai ficar molhando a orquídea todos os dias, porque não pode, né? A liberação dos nutrientes a partir do adubo é um pouco mais lento. Mas tenta utilizar aí. Gostou, Lima? Essas adubações dão resultado de imediato? Qual adubo colocar no pé de limão aos desertos? Não! Não é resultado imediato, assim. Se tu quer um resultado imediato, tem que colocar adubo químico, viu? Tipo assim não. Deixa eu falar um termo mais formal, né? Eu utilizei na minha laranja 41408, grava aí, 41408, 41408, que é um adubo químico. É esse adubo aqui, ó, que já tá no final. É umas pedrinhas. É um adubo químico. Eu tô começando a testar ele, certo? E deu certo no meu pé de acerola, nas minhas rosas do deserto e no meu pé de laranja. Então, você pode testar e utilizar aí também. Cuidado para não utilizar demais, viu? Oi, Ana Paula! Que bom lhe ver. Cuidado para não utilizar demais, porque sabe, né? Químico queima com muita facilidade. Então, assim que utilizou, eu utilizei no meu pé de laranja e limão e acerola assim. Eu peguei uma quantidade no vaso e fui lançando. Eu fui olhando. Deixa eu explicar pra você aqui. Vamos lá, vou explicar agora. Bora que eu vou explicar aqui. Peraí. Vocês estão vendo a folha aqui dessa rosa do deserto, não é isso? Principalmente quem perguntou, Matheus. Aqui é a copa da minha árvore, tá, Matheus? Aqui é a copa da tua limão, da tua laranja. Como é que eu vou adubar? Eu vou observar a copa é aqui, né? O raio da minha copa é esse círculo. Eu vou adubar fora desse círculo, tá? Pra você não colocar bem próximo à raiz, o caule, e matar a planta. E depois você vai adubar, vai molhar bastante, certo? Deixa eu ver quem comentou mais. Já aconteceu de morrer, tá? Deixa eu contar uma história pra vocês. Antigamente, eu não tinha noção, eu não sabia usar adubo. Eu tinha 15 pés de manjericão, mudinha que eu tinha feito. E inventei de colocar NPK.
o 10-10-10-10 para adiantar o processo. Sabe o que aconteceu? Com 2 dias depois, todos os meus manjericão amarelaram e morreram. É por isso que eu tô te falando, gente. Ureia, se tu for usar ureia, se tu for usar esse 4-14-08, se tu for usar qualquer outro adubo químico, cuida da dosagem, cuida da quantidade, para não matar tua planta, porque queima e mata, viu? Então, hoje a aula foi justamente para te dar esses parâmetros, né, de como fazer adubação, de quais são os tipos de adubo. Eu quero agradecer você que tá aqui comigo até agora. E, gente, eu quero que você comente, certo? Você vai comentar. Eu já usei 20, 10, 20 nas rosas do deserto, mas